Olá, Jordanos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção das questões de geografia que caiu no CFO 2021 do Bombeiro de Minas Gerais. Vamos lá? Antes, gostaria de convidar vocês a seguir o nosso canal, também ir lá curtir a página LJ Aulas Online no Instagram e a minha página @andresmock01 também no Instagram. Bom, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Antes que eu me esqueça, o link do material está na descrição do vídeo aqui embaixo, ok? Primeira questão. Uma questão bem interessante, tá? Eu acredito que é uma questão relativamente fácil, antes de mais nada. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou destacar aqui o ponto mais importante para mim nessa questão, que é justamente a escala gráfica apontada aqui nesta imagem, ok? A escala cartográfica, isso é muito importante. Nós temos duas escalas cartográficas, né? Essa escala que está sendo apontada aqui é uma escala numérica. Ela indica que para cada 1 centímetro no mapa, nós temos na imagem real 50 metros. Ou seja, muito pouco, né? Muito pouco, uma riqueza de detalhes aqui esta imagem. Então eu posso dizer para vocês, antes de mais nada, que esta é uma escala grande, tá? Uma escala grande, lembre-se sempre disso. Por que é uma escala grande? Porque se fosse, por exemplo, a cada 1 centímetro indicado no mapa, tá? Nessa imagem aqui, perdão, a cada 1 centímetro indicado nessa imagem aqui, fosse considerado o espaço real, por exemplo, 50 quilômetros ou 5.000 quilômetros, aí eu diria para vocês que essa é uma escala pequena, ok? Então, vamos lá. Há uma riqueza de detalhes nessa imagem. Aqui está apresentando hotel, por exemplo, né? Olha o AI aqui. Nós temos aqui, por exemplo, o McDonald's, o Bradesco, tá? Então nós temos uma riqueza de detalhes aí sendo apresentado nessa área em destaque. Então vamos às alternativas? A representação cartográfica mostrada na figura é, letra A, um mapa, pois é plana, de escala pequena, e se destina a fins temáticos, culturais ou ilustrativos. Não é uma escala pequena, é uma escala grande, ok? Volto à questão. A escala aqui é de 0 a 50 metros. Para cada 1 centímetro no mapa, nós temos 50 metros no espaço real. É uma riqueza de detalhes muito grande, pessoal. É uma riqueza de detalhes muito grande, tá? Então, em um mapa, por exemplo, eu vou ter toda essa riqueza de detalhes apresentada aqui nessa imagem? Obviamente que não. Em um mapa, eu vou reduzir, por exemplo, a imagem a tal ponto que eu não vou, por exemplo, encontrar as lojas americanas. Ok? Nesta imagem que está sendo apresentada aqui, há uma riqueza de detalhes que o mapa de escala pequena não comporta. Ok? Então vamos para a alternativa B. Uma anamorfose, pois os espaços têm suas áreas e formas modificadas para destacar dados quantitativos. Ora, uma anamorfose é um mapa no qual a sua dimensão, o tamanho das áreas em destaque, vai ser caracterizada pelas informações que o mapa apresenta. Exemplo, se eu tenho uma anamorfose cujo título do mapa é a população mundial, qual vai ser o país que vai estar em destaque no que diz respeito ao seu tamanho territorial? O primeiro dele vai ser a China, o segundo vai ser a Índia, e assim sucessivamente, ok? Então a anamorfose, ela vai modificar a sua imagem, ou seja, os seus limites territoriais, né, o seu espaço ali apresentado,
simplesmente para acompanhar as informações que estão sendo descritas no próprio título do mapa, ok? Uma anamorfose é uma distorção das áreas, o que não é apresentado na imagem anterior. Então, está errado. Letra C de casa, uma carta, pois se desdobra em folhas articuladas de maneira sistemática, de escala média a grande. Essa talvez seja mais fácil, né? Está errado aqui, porque essa imagem anterior não é uma carta, ok? Letra D, uma planta, pois retrata uma área suficientemente restrita para que sua curvatura possa ser considerada constante. Dá para perceber a curvatura da Terra aqui? A gente consegue ver a curvatura da Terra? Não. Segundo, dá para perceber aqui mais uma vez que é considerado constante aqui, tá? Considerado constante. Inclusive, quando você digita planta geográfica no Google e clica em imagens, a gente vai ter um monte lá de imagens apresentando e a maioria delas é justamente a fonte, são estas imagens aqui apresentadas pelo Google. Eu acho que essa imagem aqui, ela é muito comum, né? Creio eu que todo mundo aqui já viu esta imagem aqui alguma vez, principalmente quem utiliza os navegadores, né, os chamados popularmente conhecidos como GPS de veículos, tá? De carro. Então a resposta aqui é a letra D de dado. Espero que todo mundo tenha acertado essa questão, ok? Vamos para a questão de número 2. Questão polêmica, número 2. Bombeiros retomam as buscas em Brumadinho após 5 meses de suspensão dos trabalhos. 11 vítimas seguem desaparecidas. Buscas foram interrompidas em 21 de março por causa da pandemia do novo coronavírus e voltam com efetivo de 60 militares nesta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. A retomada dos bombeiros a Brumadinho pelas vítimas ainda desaparecidas foi guiada, espacialmente pela dinâmica da lama originada pelo rompimento do barramento. É incorreto afirmar que essa dinâmica... Galera, isso aqui é uma questão importantíssima, tá? Essa tragédia que aconteceu, nesse crime que aconteceu alguns anos atrás aqui no estado de Minas Gerais, graças a Deus, né, o bombeiro de Minas Gerais, nós tivemos participação também de bombeiros de outras partes do país, inclusive de outras partes do planeta, né? Nós tivemos, por exemplo, o auxílio de bombeiros de Israel, que teve aqui, se eu não me engano, dos Estados Unidos também, enfim. Acho que todo mundo sabe dessa tragédia, conhece. Pois bem, quando acontece uma tragédia desse tipo, tá, as buscas elas são feitas seguindo o curso dos rios, né? Nós tivemos recentemente os afogamentos, inclusive, né? Os próprios afogamentos. As vítimas elas são encontradas geralmente nas jusantes dos rios. E aí que está o X da questão. O contrário de uma jusante de um rio é a sua montante. A montante é da onde o rio parte. A nascente do rio é uma montante. Da onde que o rio vem. Para onde o rio vai, nós chamamos de jusante. Então as buscas, ela deve seguir a jusante do rio. Para onde que o rio foi? Ok? Se está pedindo a incorreta, eu já tenho aqui a resposta. Determinou o planejamento das buscas com foco a montante ao barramento, onde os corpos das vítimas têm sido encontrados. Não. Os corpos têm sido encontrados ao longo, tá? Têm sido encontrados ao longo do curso hídrico, né? Onde que a lama passou, infelizmente. Ok? Então a resposta incorreta é a letra A. A letra B fala, implicou em percurso da lama ao longo de fundos de vale, cujo traçado acompanha a rede hidrográfica. É o contrário da letra A. A B é o contrário da letra A. Implicou o percurso da lama. Vamos seguir o percurso da lama. Então, mais uma vez lembrando, esta palavrinha aqui é importante. A montante de um rio. A montante hídrica. Tá? Ela que vai definir a questão. Letra C. Impôs uma hierarquia ao deslocamento dos rejeitos
ao transferi-los a partir de canais fluviais de menor ordem, córregos e ribeirões, para de maior ordem, como por exemplo os rios. Tá? Mais uma vez, né? São os canais, os fluxos. Vamos seguir o fluxo hídrico. Letra D. Resultou na deposição de grande volume de lama nas áreas próximas à barragem rompida, o que soterrou a superfície pré-existente. Essas imagens, as imagens inclusive divulgadas pela mídia na época, né, mostrou isso aqui, a deposição de grande volume de lama. Tá? Então a resposta errada é a letra A. Todas, a B, a C e a D, contradizem a resposta da letra A. Beleza? Espero mais uma vez que todo mundo tenha acertado essa questão. Bora para a questão de número 2. Perdão, questão número 3. Olha eu voltando atrás. É bastante comum considerar os termos fronteira e limite como sinônimos, uma questão de estratégia. Existem, contudo, diferenças essenciais entre eles que escapam ao senso comum. Bom, vamos lá. Olha o tamanho, tá? Do limite territorial que o Brasil faz com outros países aqui da América, né? Tanto da América do Sul, os países aqui da América Latina, né? Importante a gente lembrar disso, tá? Pegando aqui do Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, o Peru, lá em cima nós temos a Venezuela, logo a seguir nós temos a Colômbia, as Guianas, o Suriname, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso. Nós temos uma faixa territorial aqui muito grande, né, do Brasil com outros países aqui, nossos países vizinhos, nossos hermanos. Vamos à questão. O enunciado já chama atenção para o fato de que fronteira e limite são termos diferentes. Isso são categorias geográficas, tá? Lembre-se sempre disso. Categoria geográfica é um termo muito importante para os processos seletivos. Dentro da geografia é muito diferente você definir o que é espaço, região, país, pátria, nação, limite, fronteira. Aparentemente são sinônimos, entretanto, quando a gente vai analisar profundamente, a gente percebe que são palavras que têm significados no cotidiano diferentes. Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, são palavras que não são sinônimos. Tá? Então, antes de olharmos para as alternativas, é importante a gente lembrar que limite é nada mais do que esta região aqui. Ó. Vou voltar aqui no mapa. Isso aqui é o limite. Ó. Esse ponto aqui é o limite. Tá? Onde eu estou traçando aqui. Tá vendo? Isso aqui é o limite. Tá? Isso é o limite. Então, por exemplo, aqui entre Foz do Iguaçu, no Paraná, tá aqui, tá? Mais ou menos aqui. E a cidade del Leste, no Paraguai. Então, o limite é a Ponte da Amizade. Né? Muitos brasileiros vão lá fazer compras no Paraguai, para trazer mercadorias para serem revendidas aqui no Brasil. Então, isso é um limite. As fronteiras, elas têm um papel econômico-social, tá? Que abrange mais, ela extrapola os limites territoriais ou os limites entre os países, por exemplo. E é interessante, tá? Eu vi algumas pessoas comentando isso nas redes sociais, que limite seria, por exemplo, entre países, aliás, entre estados e não entre países, não. Isso aqui também nós vamos chamar de limites. Tá? Inclusive os limites, em muitos casos os limites, eles são definidos por acidentes geográficos. Um rio, antes do Rio São Francisco é Pirapora, depois do Rio São Francisco é Buritizeiro. Ok? Então, também são limites. Agora, as fronteiras têm um perfil político-econômico diferente. Porque, por exemplo, as cidades que estão aqui,
As cidades que estão localizadas aqui, ó, nessas regiões aqui, tá? E aqui tá pegando apenas o Brasil. Esse mapinha aqui, ele não trouxe, por exemplo, as cidades também que são chamadas de fronteiras, que estão na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai. Estas cidades aqui, a economia delas está atrelada muito mais à economia, por exemplo, da Bolívia, ou do Paraguai, ou do Uruguai, da Argentina, do que simplesmente a do Brasil. Ela tem uma função, tem uma dupla função econômica. Os serviços, por exemplo, o comércio, está baseado tanto para com o Brasil, como para os países que fazem fronteira com o Brasil. Compreendem? Então, olha só as alternativas. O termo correto a ser geograficamente empregado na denominação da área em destaque nesse mapa é fronteira, pois está orientada para fora, onde as forças são centrífugas. O que significa estar orientado para fora? Significa que estas regiões aqui, que eu destaquei, que está destacado no mapa, perdão, tá vendo? Elas têm uma função, essas regiões aqui, ó, o comércio delas, as pessoas que fazem compras aqui, por exemplo, não são apenas brasileiros. Elas funcionam, a sua economia não está atrelada apenas à economia nacional, elas estão atreladas também à economia dos seus vizinhos. Tá? Quantos argentinos que não saem das suas regiões vão fazer compras também aqui no Brasil, ou precisa, por exemplo, praticam turismo, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, são regiões que vivem do ponto de vista econômico, tá? Uma certa duplicidade econômica. Então, são regiões que vivem, que são orientadas para fora. Ok? Então a resposta é a letra A. É uma fronteira, pois não tem vida própria e nem mesmo existência material. Ora. Isso aqui está erradíssimo, né? São raras as localidades onde que nós podemos falar que não tem vida própria e nem mesmo existência material. Ok? São raras as localidades. Limite não é, pois é considerado uma fonte de perigo ou ameaça. Limite, pois pode desenvolver interesses distintos daqueles do governo central. Também não. Isso aqui são áreas de fronteira. Do ponto de vista econômico, tá? A gente percebe que essas áreas aqui sofrem interferência, né? De outras... Tem um interesse internacional nessas áreas. Inclusive, estas áreas aí em destaque são as áreas que mais recebem imigrantes. São as áreas que mais recebem imigrantes. O Acre, por exemplo, que está em destaque aí. Essas regiões do Acre aí. Tá? Lá no norte, também na região setentrional. Lá em Rondônia, a gente teve um problema recente agora, né, com os venezuelanos, inclusive. Né? Houve uma questão aí envolvendo os imigrantes venezuelanos que entraram nesta região. Então são regiões de fronteira, ok? Espero também que todo mundo tenha acertado essa questão. Vamos para a próxima questão, a questão de número 4. É evidente que, devido à complexidade do fenômeno do narcotráfico na era da globalização, suas dimensões são enormes. Difícil quantificar todo o seu impacto, já que as estimativas arrogam cifras dramáticas relativas ao crescimento dessa indústria das drogas que tende a aumentar e diversificar-se. O último dado que eu li foi que movimentou-se 400 bilhões de dólares no ano de 2018, tá? O tráfico de drogas no mundo todo. Então é uma cifra muito considerável, né? Por sua vez, as drogas, da perspectiva de uma grande atividade econômica em desenvolvimento, também crescem como uma das atividades mais rentáveis e eficientes da indústria moderna em todo o mundo globalizado. A Organização das Nações Unidas, a ONU, chegou a estimar que a indústria das drogas gera um movimento de capital em torno de 400 bilhões de dólares anuais, cifra equivalente a cerca do dobro da renda da indústria farmacêutica mundial. Só perde para o petróleo. O narcotráfico, uma nova forma de tensão na era da globalização, não constitui.
Bom, globalização é um tema que sempre cai, né, nas questões de processos seletivos dos mais variados. Creio eu que globalização é o tema que mais cai, tá? A globalização e as suas ramificações, né? Então, globalização associado à economia, associado a, por exemplo, os conflitos mundiais, associado aos problemas entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, enfim. E essa é uma das questões também que a gente pode pensar para além da globalização, tá? Porque isso aqui que nós estamos analisando é o que o Milton Santos, um geógrafo muito famoso, né? Recorrente também, um autor recorrente nas questões dos processos seletivos de geografia, que diz que a globalização ela vai se dividir em 3 aspectos. A primeira é a globalização que nos fazem ver. Então, nós estamos agora praticando globalização. Vocês estão vendo esse vídeo no YouTube. Isso é globalização. Ao mesmo tempo, tem uma globalização que é a globalização enquanto uma fábula, ou seja, essa que nós estamos vendo agora, existe uma outra por trás, né? A globalização tal como ela é também. E, infelizmente, existe o narcotráfico que vai aproveitar das mesmas ferramentas da globalização, vou colocar aqui entre aspas, legalizada. Então, os meios de transporte e os meios de telecomunicação também servem para a prática do crime, infelizmente, ok? E entre os crimes, o destacado aqui é o narcotráfico. Vamos às alternativas? Letra A. Um dos maiores poderes de desestabilização das instituições pré-estabelecidas, na medida em que se vale da corrupção e da força para impor seus interesses. Só lembrando aqui que a está pedindo a alternativa errada, né? Letra A, verdadeira. Letra B, desestabiliza, né? Com certeza. E nós aqui, latino-americanos, sabemos muito bem como funciona a desestabilização, né? A guerra às drogas, né? Letra B, um negócio gerido nos moldes das grandes corporações transnacionais, em que seus produtos são comercializados com métodos modernos de administração e distribuição. Sim, vide a lavagem de dinheiro, que é feito nos países, né, que nós sabemos que faz lavagem de dinheiro, aqueles chamados paraísos fiscais, tá? Então a resposta B está correta. Letra C. Uma atividade econômica formal, geradora de benefícios e direitos trabalhistas que acaba por favorecer integrantes de facções e milícias, cuja ação é ilícita. Ora, facções e milícias contribuem com a CLT? Facções e milícias, né, o tráfico de drogas, traficantes, é uma economia formal? Claro que não. Claro que não. É uma economia informal, ok? Então a resposta, letra C. Vamos para a letra D. Uma indústria que se vale da conquista de novos mercados, da produção em larga escala e do apoio de diferentes segmentos da sociedade. A lei da oferta e da procura, tá? Se valendo aí, né, dos pilares do próprio sistema capitalista, ok? Então é uma mercadoria como qualquer outra, né? Uma mercadoria ilegal e que gera uma série de problemas para a sociedade como um todo, ok? Resposta letra C. Creio que essa tenha sido a questão mais tranquila a ser respondida neste processo seletivo. Vamos para a questão 5. Os bombeiros militares foram acionados por meio de chamada telefônica feita por um esportista que, durante a caminhada na região da Serra do Cipó, em Minas Gerais, sofreu acidente que o impossibilita dar continuidade ao seu deslocamento. Essa região é representada na figura a seguir. Vamos dar uma olhada então na figura, galera? Olha só o que está falando aqui. O bombeiro recebeu uma chamada de uma pessoa que saiu para fazer uma caminhada e se perdeu. Machucou e se perdeu. Algo muito recorrente, principalmente para aquelas pessoas que praticam o chamado ecoturismo. Correto? Então vamos lá. Na região da Serra do Cipó. Região da Serra do Cipó. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma imagem aqui,
né, representando a altitude da região. Representando a altitude da região. Esta imagem aqui, galera, é importante a gente lembrar que nesta imagem aqui eu vou ter duas informações imprescindíveis para a gente responder a questão, tá? Duas informações imprescindíveis. A primeira dessas informações é, olha só, a primeira dessas informações é justamente a localização, tá? Norte, apontado aqui na imagem. O norte está aqui. Obviamente, o sul está posicionado nessa região. Tá bom? O sul está posicionado nessa região. Para além disso, é importante eu lembrar também que esta imagem ela vai me dar uma outra informação aqui imprescindível, que é a sua escala. Ok? A escala gráfica aqui, né? É uma escala numérica, tá? Para cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 1 quilômetro, né? 1000 metros no espaço real. Beleza? Outra informação aqui muito importante, tá? Onde que está marcado os xizinhos aqui? Eu tenho olha só. Eu tenho a altitude. Estão vendo? Cadê? Tenho outros aqui. Encontrei 1250, 1356. Tem mais aqui? Tem 1179. Tem outra, deixa eu ver, só mais um instante. Ok. Uma última informação importante nessa planta topográfica, né, nessa curva de nível, é as linhas imaginárias que une todos os pontos de igual altitude. Tá? Então, todas essas linhas aqui são pontos de igual altitude. E quanto mais juntas elas estão, por exemplo, vou pegar aqui o ponto X aqui. Quanto mais unidas essas linhas estão, mais íngremes são os locais. Ok? Por exemplo, o ponto, essa área aqui, olha só, elas estão mais afastadas aqui, né? Onde que eu estou marcando aqui, ó, com essa bolinha aqui, está mais afastada. Então, é um local menos íngreme, ok? Onde que elas estão mais unidas, os locais são mais íngremes, tá bom? E obviamente que essas curvas, né, como são chamadas, são resultado de altitudes do próprio terreno, tá? Então, vamos às alternativas. E detalhe, esqueci de colocar aqui, né? Vamos colocar o leste aqui, para ficar mais... Cabe aqui no desenho? Cabe. Eu vou colocar um Ezinho aqui, ok? A leste e aqui. Não precisa colocar o W aqui, né? Mas fica aqui a informação a oeste. Pois bem, o esportista informou que ele, partindo da localidade denominada Lapinha, transpôs duas cristais de serra separados por um vale. Acidentou-se em um terreno íngreme, onde se encontra imobilizado a exatos 1050 metros de altitude. Estava recebendo ainda os derradeiros raios de sol no momento da ligação telefônica ocorrido às 17h45, embora a encosta da serra posicionada à sua frente já se encontrasse às escuras. A partir dessas informações, os bombeiros concluíram corretamente que o ponto localizado na figura em que o esportista aguardava por salvamento era o ponto X, Y, Z ou W. Vamos lá? Primeiro ponto aqui, uma informação importantíssima, tá? A exatos 1050 metros de altitude. Então eu já posso excluir, vou pegar uma canetinha aqui diferente, eu já vou excluir o W, né? Eu já excluí aqui o W, pois o W está a 1250 metros. W já não é mais a alternativa correta. Beleza? Sobrou então o X, o Y e o Z. Lembrando que ele partiu
da Lapinha, desse ponto aqui, tá? E já são 15 para 6 da noite. Segundo ponto importante, estava recebendo ainda os derradeiros raios de sol no momento da ligação telefônica ocorrida às 17h45, embora a encosta da serra posicionada à sua frente já se encontrasse às escuras. Beleza. Então, essa informação aqui também é muito importante, ocorrida às 17h45, e ele está numa encosta de uma serra, ou seja, ele está num local bastante íngreme, ele está numa serra, tá? Então, nós temos aqui o ponto X, Y ou Z. Entretanto, já são 15 para 6, o Sol já está posicionado aqui. Se o Sol já está posicionado aqui e o texto diz que ele está recebendo os derradeiros raios de Sol, significa que ele já caminhou bastante, né, galera? Ele já foi parar lá no ponto Z. Tá? Ele já está aqui no ponto Z. Até porque é o único ponto que pode oferecer essa altitude aqui, 1.050 metros de altitude, ok? E transpôs 2 cristais de serra separados por um vale. Transpôs 2 cristais de serra separados por um vale, já caminhou bastante, né? Nós temos aqui a Lapinha, olha o córrego aqui, tá? Nós temos um córrego aqui e nós temos um ribeirão aqui, tá bom? Então, a resposta aqui, a letra Z. Só poderia, inclusive, ele estar na letra Z aqui pelo tanto que ele caminhou, né? Então, o W aqui está a 1.250 metros, o X e o Y nós já excluímos, ok? Então, resposta, letra C. Beleza? Letra C. É isso. Chegamos ao final, espero que todo mundo tenha acertado todas as questões e boa sorte para aqueles que não acertaram e tamo juntos, ok? Um abração e até mais, galera.